maioria das pessoas vê as cobras como uma ameaça. E é um instinto valioso. Todos os anos elas picam mais de 5 milhões de pessoas. Muitas são letalmente venenosas. Outras são agressivas. E muitas são os dois. Qual é a cobra mais perigosa? É a que está na sua frente. Quais são suas chances? É o que vamos descobrir. As cobras mais mortais do mundo. As vastas copas da selva africana acima. Abaixo, um perigo perfeitamente camuflado. Ela não mexe um músculo há meses, esperando a oportunidade perfeita. Ela está com muita fome. Por fim, o ataque dela é pura precisão. As presas letais. Maiores do que todas as outras víboras, as víboras do Gabão são as mais pesadas da família e têm as maiores presas. Com 5 centímetros de comprimento, a maior de todas as cobras e glândulas venenosas enormes. Elas podem injetar até 600 miligramas de veneno em uma única mordida. Apenas 35 já podem matar um humano. Seu veneno é um conjunto complexo de toxinas de ação rápida. Algumas coagulam o sangue, fazendo com que os órgãos falhem. Outras atacam o sistema nervoso, o tecido muscular e o coração. É o suficiente para matá-lo em 2 horas. E uma presa natural em segundos. Exatamente como deveria ser. Mas as picadas em humanos são raras, porque a víbora do Gabão ocupa as florestas mais remotas e não habitadas da África. Elas raramente são vistas, e não há registros de picadas fatais na selva. Mas matar, elas matam. Cobras de estimação que pertencem e são manipuladas em coleções exóticas. Sem antídoto e tratamento médico de emergência, a morte é certa. Então, como elas pontuam? Uma mordida injeta uma quantidade enorme de veneno. Mas, gota a gota, seu veneno é menos potente do que a maioria das outras víboras. Agressivas? Não. Elas costumam ser calmas, até mesmo quando manuseadas. Elas mordem? Raramente. O antídoto está disponível e não há registros de mortes há anos. A víbora do Gabão está no placar, mas há competidoras mais perigosas, balançando no topo das árvores. Essas cobras provavelmente são as mais notórias do continente, mas sua reputação as precede. Isso é porque na África, se é verde, só pode ser uma mamba verde. O que é ótimo para essas cobrinhas do mato. Ser confundida com uma espécie letal tem suas vantagens.
Os inimigos não ficam por perto. E os humanos morrem de medo de tudo que é verde. A picada de uma cobra do mato pode sangrar, mas não são nada comparadas às mambas. Cobras muito perigosas. Por quê? Seu potente veneno neurotóxico foi feito para impedir que os pássaros fugissem voando. Uma mordida dessas cobras pode matar um humano em 1 hora. Então, como diferenciar a inofensiva da mortífera? Primeiro de tudo, saiba onde está. A África é o lar de 3 espécies de mambas verdes. A mamba verde oriental é encontrada ao longo dos litorais. A mamba de Jameson na África Central. E a mamba verde ocidental só é encontrada aqui. A seguir, conheça as suas mambas. A espécie oriental é verde clara, com escamas amarelas e desiguais. As mambas de Jameson é a ocidental, são manchadas e mais opacas. Suas escamas têm bordas pretas. E elas são grandes. Algumas chegam a 3 metros de comprimento. Ágeis. E tão rápidas que parecem voar de árvore em árvore. Diz a lenda que elas se jogam das árvores para atacar as pessoas que passam por baixo. Então, se você vive em um território com mambas verdes, cuidado. Elas estão lá em cima, mas observando. Tímidas, esquiva e incrivelmente bem camufladas, elas ficam no topo das árvores, cuidando da própria vida. Quase sempre. Será que essas cobras vencem só pelo veneno? Talvez. Mas elas são reservadas. Então, é raro que haja picadas. Porém, são quase sempre fatais. O que as coloca no topo do ranking. Por enquanto. A maior cobra da África, a Piton. Tão compridas quanto o Michael Jordan, vezes 3. E tão pesadas quanto, provavelmente, as jiboias mais agressivas do mundo. Tem mais de 100 dentes, como anzóis. Mas não é sua mordida o que mata. Elas sufocam suas presas até a morte. Desde roedores a crocodilos. E às vezes, humanos. São predadoras de emboscada. Mas quando não tem presas, elas saem à caça. E não tem medo das pessoas. Ela passa despercebida. Circular por lugares escuros debaixo das casas não é um problema para Piton. Porque ela possui um poderoso sistema de imagem térmica interno. Os órgãos ao redor de sua boca detectam a mudança de temperatura e mandam sinais para o cérebro, que criam imagens dos seus arredores ou de possíveis presas. Mas ela não está aqui para caçar. Ela se sente em casa. Por quê? "70 dias depois fica claro. Seus ovos eclodiram e estão prontos para explorar o mundo. Quase 40 bebês jiboias nasceram. Elas trocam de pele pela primeira vez.
e saem em busca de suas primeiras refeições. Agressivas desde o nascimento. Mas elas não são o problema. A mamãe também está com fome. Centímetro a centímetro, a vítima não percebe o perigo. Até que seja tarde demais. Ela ataca depressa e se fecha. Suas fileiras de dentes prendem a presa no lugar. Os humanos têm cerca de 800 músculos. As pitons têm até 10.000. Ela não tem veneno, então faz bom uso de todos eles. Cortando a circulação sanguínea das vítimas, fazendo o coração parar, matando o cérebro. Mas agora eles sabem que ela está aqui e seu anfitrião humano quer que ela vá embora. Um coelho é uma coisa. Uma criança dormindo é outra. Mas será que a Piton vai sufocar a venenosa mamba verde? Uma das constritoras mais malvadas do mundo. Elas estão sempre prontas para atacar e morder, mas sem nenhum veneno. Ela não liga muito para os humanos. Suas picadas não são fatais. Ao contrário da mamba verde. Mas as mambas verdes não são a única espécie venenosa no topo das árvores da África. Conheçam a boomslang. Ela tem presas minúsculas em comparação à víbora do Gabão e à mamba verde. As presas ficam no fundo de sua boca para morder. Às vezes elas abrem a boca em quase 180 graus e engolem seu veneno. A boomslang não tem grandes glândulas de veneno, mas não tem nada igual a esse veneno no mundo. Para se mover entre os topos das árvores, é preciso ser discreta e elegante. Então elas preferem qualidade, ao invés de quantidade. O veneno da boomslang é, sem dúvida, o mais venenoso da África. E ela é a cobra de presas traseiras mais venenosa do mundo. Essa é uma espécie a ser evitada a todo custo. Mas ela é comum e compartilha o habitat com milhões de pessoas no sul da Saara. As boomslangs também são mestres do disfarce. É incomum em cobras, mas os machos são radiantes e lindos, enquanto as fêmeas, em comparação, são simples e manchadas. Isso se chama dimorfismo sexual. E os filhotes parecem cobras trepadeiras, com uma variação de cores maior do que qualquer outra espécie do continente. É difícil identificá-las, exceto por uma característica: um par de olhos proporcionalmente grandes.
Uma mordida de boomerang abalou o mundo da herpetologia nos anos 50. Renomado por seu conhecimento com inúmeras espécies nomeadas em sua homenagem, Carl P. Schmidt foi chamado para identificar uma jovem cobra. Ela parecia familiar, mas ele não tinha certeza. Então, a pegou na mão. E ela o atacou. Sem perceber que havia sido picado por uma boomerang, nem a gravidade de seu veneno, ele decidiu documentar seus sintomas. Ele morreu no dia seguinte. Mas será que esse veneno hemotóxico potente é o suficiente para colocar essa cobra no ranking? As boomerangs ocupam uma vasta área da África, mas dividem territórios com as áreas mais populosas do continente, com milhões de vítimas humanas em potencial. Seu veneno é o mais potente de todas as cobras africanas. Mas ela não é agressiva, então mordidas são raras. Mas com quase 10 mortes humanas registradas por picadas de boomerangs, elas assumem a liderança. Mas elas não são as únicas cobras ligadas às mortes infames. Uma família antiga da África. Todas grandes concorrentes. Um ícone de uma civilização antiga. Essa cobra tem a reputação que se estende por toda a história humana. Um emblema nas coroas dos faraós. Um símbolo de força, de divindade e autoridade no Antigo Egito. Morte sob circunstâncias duvidosas. Assassinato ou suicídio? Não procure mais. Apresentando o caso: Cleópatra, rainha do Egito até 30 a.C. A naja egípcia teria sido a arma escolhida para o mais famoso suicídio ou homicídio da história? E como esse ícone ancestral se sairia hoje? O território da Naja se concentra majoritariamente ao norte do Equador e por toda a Arábia, e coincide com algumas das regiões mais populadas por humanos. Com mais de 2 metros, elas são a segunda maior serpente da África. As rainhas do mundo das cobras. Os colecionadores e artistas as adoram. Elas vivem confortavelmente ao lado de humanos há séculos, mas qualquer cobra grande e venenosa que está frequentemente em contato com humanos é um acidente esperando para acontecer. Com resultados devastadores para milhares de pessoas todos os anos. Quando elas picam, você corre risco de vida com seu veneno neurotóxico. Mas como elas se comparam às outras competidoras? As nossas próximas candidatas são tão potentes quanto. Maiores ainda. E muito malvadas. Elas se sentem em casa, tanto nos cursos d'água da África, quanto nas altas altitudes das florestas. Chegando até 3 metros. Essa é a maior espécie de serpente do continente. A Naja da Floresta. E ela é o pacote completo. É bonita? É grande? Tem atitude? E é venenosa. Com uma mistura de potentes citotoxinas e neurotoxinas, uma mordida pode te mutilar ou matar. Elas são ótimas escaladoras e nadadoras. E até caçam peixes.
Mas elas não são as únicas caçando nos cursos d'água. A cobra mais perigosa é aquela que se encontra com humanos mais frequentemente. Em muitos lugares, isso é inevitável. E o conflito é quase certo. Qualquer sinal de ameaça traz à tona sua naja interior. Um aviso perigoso e encapuzado. Eles veem a naja da floresta bem a tempo. Agora, ela está cercada e defensiva. Essas cobras gigantes são conhecidas por picar. Mesmo a menor provocação. Por isso, as najas da floresta são uma das cobras mais perigosas da África. Tamanho, atitude e veneno. As najas da floresta e as egípcias são um pacote completo. Apesar dessas duas competidoras serem as maiores espécies da África, seus venenos não são tão potentes quanto os da Buslan, e elas não são tão agressivas quanto a Piton. Mas como elas estão presentes em áreas muito populosas, encontros letais com humanos são corriqueiros, e ambas são responsáveis por milhares de picadas e centenas de mortes todos os anos. Uma pontuação alta em todas as categorias deixa a competição no chinelo, colocando as najas da floresta e a egípcia juntas no primeiro lugar. Elas podem estar em primeiro por enquanto, mas as savanas secas do sul da África têm uma carta na manga. Menor, mas cheia de um veneno potente e armada com habilidades extras que as outras não têm. De todas as espécies de cobras venenosas na África, apenas 5 podem cuspir seu veneno. 4 delas são najas. E a quinta é a cuspideira. Najas de verdade cospem veneno com a precisão de um sniper. Mas a naja cuspideira tem que lançar o seu. Conforme o veneno pinga de suas presas, a naja cuspideira empina e projeta sua cabeça, lançando o veneno na direção do alvo. Se ela acerta em cheio, o veneno cega. Quando os inimigos ignoram o aviso, uma mordida em uma pessoa ou animal pode ser fatal. Mas as cuspideiras têm uma competidora naja que leva as coisas para um outro nível. A naja cuspideira do Moçambique é o menor membro dessa família. Não tão impressionantes quanto suas primas. Não tem nenhuma característica física distintiva, mas são comuns por todo o sul da África. Essas najas costumam trabalhar escondidas pela escuridão. Elas não são exigentes para comer. Rãs, sapos, ratos, qualquer coisa serve. Até mesmo as de sua própria espécie.
A cobra marrom do cabo revida. Mas não tem nenhuma chance. Essas najas não têm as presas de uma víbora do Gabão, o tamanho e a força de uma piton, ou a personalidade forte da maior serpente da África. Mas a cuspideira do Moçambique é muito mais perigosa. Elas são responsáveis por milhares das picadas mais sérias e ferimentos relacionados a veneno reportados em sua área. Mas por quê? As najas cuspideiras do Moçambique estão entre as cobras mais perigosas da África. Agressivas. Atiram primeiro e perguntam depois. E elas raramente erram um alvo a 3 metros. Mas, mais importante, ela não é tímida. E não se importa de invadir casas em busca de camundongos, sapos e lagartixas, colocando-se em perigo. E a todos que cruzam o seu caminho. Ela morde e cospe sem ou provocação. Suas vítimas costumam ser crianças pequenas. Seu veneno corrói a carne, muitas vezes deixando cicatrizes sérias em suas vítimas ou com um dedo ou 2 a menos. Mas o quanto elas são mortíferas? E quanto à sua colega falsa, a naja cuspideira? O veneno da naja cuspideira é potente, mas ela prefere se fingir de morta do que atacar humanos. As picadas são raras, e as mortes mais ainda. Com o gado e animais de estimação como as vítimas mais comuns. É o bastante para fazer com que ela passe a bom slang para um confortável 2º lugar no placar. Mas por não ocupar muitas regiões, ela enfrenta uma competidora de peso. A naja cuspideira do Moçambique é bem comum, o que coloca milhares de pessoas em risco direto. Elas são poderosas e são encrenqueiras. O veneno citotóxico destrutivo deixa milhares de vítimas de picadas horrivelmente mutiladas e algumas mortas, com mais mortes do que a Buslang e a naja cuspideira juntas, passando as duas para trás e indo para muito perto do 1º lugar. Elas são mortais, mas não o bastante para tirar as supremas najas gigantes do topo do pódio. Então, quem lidera essa formidável família? A resposta pode estar à espreita no árido Kalahari. Namíbia. Reino da naja amarela. Elas têm a metade do tamanho da principal concorrente. Mas estão carregadas de veneno que, gota a gota, é bem mais tóxico que o de qualquer outra naja na África. Apenas uma gotícula pode matar um homem em minutos. O seu habitat é um dos mais hostis na Terra. Com um calor insuportável, quase nenhum abrigo, com muitos predadores e presas escassas. Então cada ataque conta. Só a ponta de sua presa pode ser fatal. Como uma fortaleza nos céus, os ninhos de tecelões são à prova de predadores. Ou serão mesmo? Centenas de pássaros podem estar no cardápio. Então o esforço vale a pena.
A discrição é crucial. Apenas 2 ou 3 filhotes vão satisfazê-la por hora. Ela ficará nessa área por algum tempo. Mas o calor está sufocante e ela precisa de abrigo. Mas não aqui. Não há por que assustar o próximo vale-refeição. Najas amarelas podem viver no deserto, mas compartilham um espaço com centenas de pequenos assentamentos humanos e fazendas. E são perigosas para nós, porque são difíceis de se enxergar. Seu aspecto varia entre amarelo dourado e o ocre, perfeitamente camuflado para seus ambientes. Elas também não são tímidas. Entram frequentemente em residência à procura de comida ou de sombra. Muitas vezes com consequências fatais. Porque o poderoso veneno neurotóxico da naja amarela age rapidamente. Viver em lugares remotos significa que as vítimas das mordidas estão longe de assistência médica. Soro antiofídico e tratamento são necessários e rápido. Mas muitos não chegam ao hospital a tempo. Elas merecem um lugar na liderança. Mas poderiam as najas amarelas destronar a dupla dominante? A peçonha mais mortal na África. Uma atitude desafiadora e mais de 1000 mordidas, resultando em mais de 100 mortes por ano. Deram a ela uma má reputação. Primeiro lugar? Não. Apesar de o segundo lugar não ser nada desprezível, o que mais poderia ser necessário para tirar suas maiores concorrentes do topo? Talvez uma sólida favorita, capaz de rivalizar com a naja amarela e com a dupla mortal. Nas savanas e montanhas, nas florestas e desertos, a África está coberta pelos elapídeos mais famosos do continente. E provavelmente nenhum é tão notório quanto a cobra mais temida. A mamba negra. Com mais de 4 metros de puro músculo, a mamba negra é a serpente venenosa mais comprida da África e a mais rápida do mundo. Elas podem se mover mais rápido do que a maioria dos humanos consegue correr. Mambas negras são muito nervosas e agressivas. Armadas de um poderoso veneno neurotóxico e cardiotóxico, especialmente desenvolvido para derrubar presas em voo. Elas não querem que suas refeições vão embora. Uma picada de mamba também é perigosa aos humanos. Pode matar em minutos. Apesar de cobras e humanos se evitarem naturalmente, às vezes eles não têm muita escolha. Como o desenvolvimento urbano devora seu habitat, ela não tem escolha a não ser se mudar para lá. Mas não é tão ruim. Ela é furtiva e uma caçadora ativa, sempre pronta para perseguir uma refeição rápida. Apenas um arranhão da presa significa morte.
O lado positivo é que ela é um controle de pestes gratuito. Mas ninguém quer uma mamba negra em seu quintal. E é aí que ela se torna tão perigosa. Mas ele precisa tirá-la daqui. Quando ameaçada, como qualquer animal selvagem, é lutar ou fugir. Uma mamba negra encurralada é mortífera, agitada e rápida para se defender. Ela pode atacar 50 vezes mais rápido do que pode recuar. Ela é longa o bastante para armar o bote e atacá-lo na altura do peito. Ela armazena 20 gotas de veneno por presa. 2 gotas matariam o capturador de cobras. Se ela morder, ele tem poucas chances de sobreviver sem um soro antiofídico, o que lhe conferiu seu status de cobra mais perigosa da África. Mas elas são as mais mortais? Com um veneno que pode matar em 20 minutos, elas são nervosas e agressivas, mas atacam com menor frequência do que você pensa. Menos do que 100 mordidas são registradas por ano. Sem o soro e tratamento emergencial, a morte é quase certa. Mas muitos chegam a receber cuidados médicos e sobrevivem para contar a história. Numa chocante virada de fato versus folclore, a reputação da mamba negra vai de assassina em massa para cobra perigosa. Ele confere um respeitável, mas surpreendente, 3º lugar. Com a mamba negra fora da corrida, essa competição está aberta para qualquer um. Para olhos destreinados, os distintos padrões em zigue-zague, escamas inclinadas multicoloridas e sinais de ameaça parecidos podem confundir. Mas é tudo de propósito. Porque uma dessas espécies é a mais mortal do planeta. Conheçam a biúta e a víbora comuda da África Ocidental. Espalhada por todo o continente, a biúta domina o pequeno território da víbora cornuda da Antártica Ocidental. Mas ambas vivem ao nosso lado. Mesmo sendo grandes, a biúta se disfarça bem. Predadora de emboscada, geralmente escondida, a não ser que esteja transitando entre esconderijos. Ela ataca quando é seriamente ameaçada ou quando está caçando. Ela não hesita em entrar numa toca. Um canto escuro para uma emboscada. Tem um dos ataques mais rápidos. Pode avançar o comprimento de seu corpo em 1/4 de segundo. Ao norte, suas primas víboras cornudas gostam de presas parecidas.
E também se adaptaram a viver perto dos humanos. Mas são ousadas. E têm o tamanho ao seu favor. Ela é tão pequena e se disfarça tão bem que quase nunca é percebida. Residências rurais atraem todo tipo de criatura. E todas estão atrás de comida. Crianças estão entre suas vítimas mais comuns. Inocentes, inconscientes de ameaças ocultas, com mãozinhas pequenas e curiosas. Ela é noturna, mas se for perturbada, morderá, seja dia ou noite. E diferente de suas primas biútas, ela tem muita atitude. E com poderio para isso. Altamente citotóxica com componentes hemotóxicos adicionais, a peçonha da víbora cornuda destrói tecidos, órgãos, quase sempre resultando em perda de membros ou vidas em questão de horas. Mas como essa pequena víbora se compara à elite peçonhenta da África? Uma mordida de víbora cornuda mata em horas ou aleija sobreviventes, deixando um rastro de mortes amputados por todo o seu território. A peçonha da biúta é potente, mas funciona muito mais lentamente. São tímidas e menos agressivas, enquanto as víboras cornudas atacam primeiro e perguntam depois. Mas é preciso mais peçonha e atitude para ganhar o título. O território das biútas é enorme e o das víboras cornudas minúsculo. Mas é um campo minado peçonhento conhecido como Cinturão de Cobras, pelo mais alto número de mordidas de cobra no mundo. As duas espécies picam centenas de milhares de pessoas todos os anos. As biútas matam milhares. Mas, sobrepondo algumas das populações mais densas de pessoas vivendo nas condições mais precárias, com pouco ou nenhum acesso a cuidados médicos, a víbora cornuda da África Ocidental leva o título de serpente mais mortal da África, com dezenas de milhares de vítimas todo ano. A maior mortalidade de qualquer outra serpente no mundo. As cobras podem ter má reputação, mas a maioria das picadas em humanos é em autodefesa. São apenas animais selvagens, equipados com incríveis habilidades de sobrevivência e poderio, com papéis importantes. Não tenha medo. Em vez disso, respeite-as. Mantenha a distância. E você será recompensado com o próprio controle de pragas da natureza. Você já ouviu falar em opções binárias? Na IK Option é possível investir o seu dinheiro e multiplicar seu capital a curtíssimo prazo. Observe nesse exemplo que eu fiz uma compra de $100, acreditando que o preço iria subir. Como a minha análise estava correta, eu tive um lucro de $87. Na IK Option você tem acesso a uma conta de treinamento, que serve para você treinar as suas operações com dinheiro fictício. Depois que você tiver treinado e adquirido confiança no seu operacional, você pode fazer um depósito e começar a lucrar com dinheiro de verdade. São várias opções de depósito e saque, incluindo Pix, boleto e cartão de crédito. A plataforma é 100% segura, vou deixar o link na descrição do vídeo. Por mais que eu nasci na favela, meu futuro é ser milionário. Aqui está o dólar americano e o euro. O câmbio euro-dólar significa quantos dólares equivalem a €1, e essa relação está em constante mudança. A IK Option recebe informação sobre todos os tipos de câmbio e as cotações das ações de todos os principais mercados mundiais em tempo real, graças a Thomson Reuters.
A IKE Option atua como um intermediário vendendo opções aos traders interessados. A rentabilidade média do par dólar-euro é de 85% da plataforma IKE Option. Este é o Tom. Ele acredita que o preço do ativo abaixará e por isso investe, por exemplo, 100 euros na opção abaixo. Esse é o Jim. Ele acredita que o preço do ativo subirá e por isso investe 100 euros na opção acima. O preço sobe. Jim estava certo. Ele recebeu seu lucro de 85% do investimento, que foi descontado do investimento de Tom. O restante é a comissão da corretora. Nesse exemplo, a corretora leva uma comissão de 7,5% sobre o valor de negócios por qualquer um dos dois resultados possíveis. Cada trader investiu 100 euros, então a soma de volume de negócios é de 200 euros e 7,5% desse valor é 15 euros. Mas na IKE Option há milhares de traders negociando a qualquer hora. Jim é parte do grupo de traders que previu a subida do preço do ativo. Vamos chamá-los de touros. E todos juntos eles investiram 10 mil euros nessa previsão. Ao mesmo tempo há o grupo de traders do Tom. Vamos chamá-los de ursos. Eles investiram juntos 8 mil euros na previsão de que o preço do mesmo ativo iria cair. Há uma discrepância de 2 mil euros. E é aí que o market maker, o formador do mercado, entra em cena. O formador de mercado é uma instituição que tem seu próprio capital e está sempre pronta para arriscar quando uma discrepância como esta aparece. Ela tem lucro em uma situação como esta. Se a previsão dos ursos estiver correta e o preço do ativo cair, o market maker ganhará essa comissão de 2 mil euros por cobrir riscos potenciais. A IKE Option, como corretora, recebe uma comissão de 7,5% sobre o volume de negócios e os ursos recebem um lucro de 85%, o que foi coberto pelos investimentos dos touros. Os riscos para o market maker vêm quando ocorre a situação inversa. Se os touros ganharem e o preço do ativo subir, o market maker irá compensar a discrepância com seus próprios fundos para pagar a eles o lucro ganho, o que não foi completamente coberto pelo investimento dos ursos. Se os ursos ganharem, o market maker recebe a diferença como lucro e como um fundo para cobrir os riscos em potencial. A IKE Option, como corretora, trabalha com vários formadores de mercado, market makers, para garantir o funcionamento ininterrupto da plataforma de negociações. Nossa empresa garante que os traders receberão seus lucros por todas as transações bem-sucedidas.